Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, tem muita coisa, mas muita coisa pra gente falar. Tô até com a pauta aqui aberta. Meu amigo, é muito assunto, tá? Rodou muita informação sobre o nosso Vasco da Gama no dia de hoje. Primeiro é o seguinte, com relação ao Ryan, cara. Ryan, o Vasco doido para vender o jogador, só que o jogador tem contrato até o meio do ano. E aí o que está acontecendo? Alguns clubes vão lá, sondam o Ryan, tentando que ele assine o pré-contrato, maluco. É, para sair de graça, maluco. É, a galera tá malandra, né, cara? O Vasco vacilou, o Vasco deixou, irmão. O Vasco deixou o jogador chegar a esse ponto, quase acabando o contrato. Pô, não aprendeu com o Andrei. Lembra do volante Andrei? Que aconteceu isso, depois ele ficou forçando uma barra para ir para o Chelsea por qualquer valor. Lembra disso, né? É, o Vasco voltou a errar, cara. A sorte é que o pai do Ryan, que é o Valquimar, jogou no Vasco, gosta pra caramba do Vasco, o Ryan também, tá? Então eles não querem sair de graça. O Ryan vai voltar do Sul-Americano, vai assinar o contrato, tá? E aí sim, o Vasco vai negociar o jogador sem perder dinheiro. Estão falando até que o Barcelona, cara, Barcelona procurou o Ryan, não procurou o Vasco, tá? Procurou o Ryan direto. A galera é brincadeira, irmão, a galera é malandra, tá? A galera fica de olho no mercado para pegar uma molezinha de um jogador jovem e de graça. Ó, o Rony chegou no Atlético Mineiro, tá? Ah, irmão, tava vendo ele falar, né, cara, que foi muita conversa, muito mimimi, não sei o quê, agora é foco no Atlético Mineiro. Mercenário, né, irmão, também, né, cara? Jogador mercenário, né, cara? Ah, irmão, também não é moleza, não. Agora é o seguinte, o jornalista Jorge Nicola revelou por que o Vasco não conseguiu algumas contratações, né? Entre elas do Rony, do Coelho e agora do Fabinho, jogador do América Mineiro, tá? É o seguinte, cara, o Atlético Paranaense não quis fazer negócio com o Vasco com relação ao Coelho porque ficou com medo do calote, cara. Já tinha passado o Hugo Moura, tá? No meio do ano já tinha passado o Hugo Moura e o Vasco não pagou, irmão. Tá? Inclusive o Atlético Paranaense estava com interesse no Léo, tanto que levou o zagueiro Léo. Queria levar o zagueiro Léo, tá? E descontar uma parte aí do Coelho, mas pensou, pô, o Vasco não vai pagar, então, meu amigo, manda o Léo aqui, toma o dinheiro e eu não quero saber de negócio com relação ao Coelho. Acabou que perdeu o Coelho para o próprio Atlético Mineiro, né? Que pegou o Rony agora, né? A questão do Rony, mesma coisa, o Palmeiras estava se desfazendo do jogador parcelado, de forma parcelada. E aí a diretoria do Palmeiras não quis fazer negócio com o Vasco, porque era parcelado e não acreditava que o Vasco poderia pagar. Muito amigos, né, Leila? Não, porque a Leila é amiga do Pedrinho, Lamarck é amigo do Pedrinho. Amigo do Pedrinho. Cara, não quiseram fazer negócio com medo do calote, tá? E agora o América Mineiro ficou pé da vida, porque o Vasco ofereceu $1 milhão pelo Fabinho, o atacante Fabinho, tá? Só que parcelado em 5 vezes. Aí o time mineiro, irmão, falou, tá maluco, sai fora. Mas, tá? O Vasco continua negociando para ter o Fabinho, tá? O Vasco tá em algumas frentes agora. Fabinho do América Mineiro, o Lloyd Augusto, né, jogador que está na Turquia, e o Benjamin Garré, tá? O Vasco ainda está de olho aí nesses atletas. Tem mais alguns, né, que a imprensa falando, além do Fabinho, além do Lloyd Augusto, além do Garré, tá? Mais alguns jogadores que a imprensa dizendo que o Vasco está de olho, que o Marcelo Santana foi para a Europa para tentar trazer, tá? Um desses jogadores é o Franco Servi é argentino, atacante que joga pelo lado, jogador de 30 anos, pertence ao Celta de Vigo, tá? Outro jogador que o Vasco está de olho, tá? Que a imprensa está dizendo que o Marcelo Santana foi buscar, é o também argentino Gianluca Prestiani, argentino, 19 anos, tá?
jogador do Benfica. Outro jogador que pode pintar no Vasco, outro jogador que o Marcelo Santana vai tentar trazer. E, além deles, o Pedrinho, tá? Pedro Henrique, Pedrinho do Zenit, jogador brasileiro, 19 anos, base do Corinthians, tá? É também aquele atacante que joga pelo lado, que o Vasco está tentando trazer. Além desses jogadores, o Marcelo Santana também está querendo assinar, né? Querendo levar um pré-contrato para o Balbuena, zagueiro paraguaio Balbuena, assinar o pré-contrato, e aí viria de graça no meio do ano. Essas são as negociações que o Vasco está tentando aí para reforçar a sua equipe. Com relação ao Daverson, muita gente perguntando, e o Deivinho, Bigode? O Daverson postou uma foto nas redes sociais fazendo o símbolo da Força Jovem, né? E aí a galera ficou louca, né? Pô, o Vasco tem que trazer, podia trazer. Inclusive o Vitória da Bahia está tentando trazer, está tentando levar, né? Por que o Vasco não tenta? Toda hora ele se declara, irmão. Toda hora o Daverson se declara. Ano passado, não, o Daverson vai dar mais nada. Classificou o Atlético Mineiro para a final, irmão, da Libertadores. Eliminou Fluminense e River Plate, tudo na conta do Deivinho, cara. Pô, e o Vasco, irmão, o Vasco nem tenta o Deivinho, cara. Que loucura, né, irmão? Que loucura. Com relação ao Garré, o Garré quer vir para o Vasco, quer jogar no Vasco, só que o time dele, Russo, o Krylia Samara, não quer emprestar, quer vender, tá? É isso que está pegando, por isso que o Vasco ainda não conseguiu o acerto, meu parceiro, é essa parada. Com relação ao GB, falei que ia ter um monte de informação. Com relação ao GB, o Fenerbahçe está pensando em comprar sim, tá? O GB, e aí fazer a operação do joelho na Turquia. Só que é o seguinte, irmão, o Vasco já tinha negociado 3 milhões de euros. Se vão operar, vão diminuir bastante esse valor, e o Vasco com Pires na mão, se bobear, aceita qualquer coisa, meu amigo. Com relação ao Caio Jorge, o dirigente do Cruzeiro, o Alexandre Matos, negou qualquer negociação, tá? Falou que não tem e que não terá negociação do Caio Jorge com o Vasco. Bom jogador Caio Jorge, tá? Repito que eu falei de manhã. Cara, agora quer ouvir irmão, uma bizarra? O atacante Cleiton, o Vasco contratou e aí veio para cá, não teve, quase não jogou, quando teve oportunidade já estava pesadão, né? O Vasco mandou ele para o Rio Ave de Portugal. Agora o Rio Ave está comprando ele 3 milhões de euros, o que o Vasco gastou. Já vai vender para o Benfica, cara, por 6 milhões de euros, o dobro. O time português passou a perna no Vasco, comprou barato, já está vendendo pelo dobro. O Cleiton, que foi eleito aí o melhor jogador de janeiro da Liga Portuguesa, vai para o Benfica. Meu parceiro, caramba, o Vasco precisando de dinheiro e outros clubes fazendo grana em cima do Vasco. Que loucura, irmão. Que loucura. O Adson está em fase final de recuperação, tá? Deve voltar em março, deve voltar no Campeonato Brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro, o chefe da comissão de arbitragem, o Wilson Luiz Seneme, foi demitido. Muito boa notícia, tá? Espero que o próximo que entre, duvido muito, mas espero, tá? Que faça uma melhor gestão dessa arbitragem do futebol brasileiro, que é horrorosa. Parceiro, Felipe Coutinho treinou normal, pá, belezinha. Deve estar disponível aí, deve estar à disposição do treinador Carille para o clássico contra o Flamengo. Flamengo que não vai ter o Gerson, nem o zagueiro Cleiton, que foram expulsos na vitória contra o Botafogo. Meu amigo, tô apreensivo com esse clássico, essa crise no Vasco, clássico com o Flamengo, não é bom, meu amigo. Mas o que mais me deixou triste essa semana é a desistência do Marinakis, né, cara? Meu amigo. E a imprensa também está dizendo que estava falando que ele estava exigindo que a 777 participasse da negociação, agora está dizendo que ele não exigiu nada disso, só desistiu. Enfim, irmão, momentos muitos difíceis para o Vasco, cara, momentos muito difíceis. Queria que você comentasse se você concorda com o Bigode que o Vasco deveria ir atrás do Deivinho, ir atrás do Daverson. Você concordaria com esse tipo de contratação? Comenta aqui, aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá?
Valeu, saudações vascaínas.